Bem, vamos lá então. O nosso estudo de hoje versa sobre a prática pedagógica. A prática pedagógica, nesse caso para nós, é na evangelização, né? Que nós chamamos aqui de educação do espírito, porque a nossa proposta é uma educação que desenvolve as potencialidades do espírito, né? Então, nós colocamos aqui como uma proposta curricular os objetivos, o conteúdo, a metodologia e uma avaliação, não é? Existem vários currículos por aí, todos devem ser bons, né? Nós temos aqui uma proposta cujo objetivo nosso seria o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma, ou seja, tudo aquilo que nós estamos estudando até hoje, não é? Nós já estudamos o desenvolvimento cognitivo da inteligência, estudamos o desenvolvimento do sentimento e o desenvolvimento da vontade. Nós já vimos a semana passada que o pensamento, quando ele se irradia, quando nós pensamos, nós estamos irradiando o nosso pensamento, e o nosso pensamento se irradia em forma de ondas de natureza eletromagnética, e essas ondas transportam o nosso pensamento, o que eu estou pensando, o conteúdo do pensamento, né? O aspecto cognitivo. Mas está também levando, irradiando o sentimento. E nós vimos também que o nosso pensamento, ao se irradiar em forma de ondas eletromagnéticas, ele irradia com uma certa intensidade. Então, praticamente, quando nós pensamos, nós estamos irradiando. São elementos do pensamento, a inteligência, mas também o sentimento, mas também a intensidade, não é? Com que a gente está trabalhando. Então, para nós, o objetivo seria, naturalmente, o desenvolvimento espiritual da criatura, que não é apenas sobre o aspecto intelectual. As nossas escolas, o nosso meio acadêmico, ele se preocupa muito com o aspecto intelectual, mas se esquece, né, dos demais. Nós já vimos também que nós somos espíritos em evolução e nós estamos evoluindo em todos os aspectos. No aspecto intelectual, no aspecto afetivo e no aspecto volitivo. Essa vontade vai determinar com que intensidade o nosso pensamento se irradia. Ok até aí, gente? Lembra que é uma proposta curricular, mas esse objetivo tem que estar presente, então, em todas, né, as nossas atividades, todas as atividades que a gente faz, nós temos que ter em mente que nós não estamos só preocupados em transmitir conhecimento para a nossa criança, nós estamos preocupados em desenvolver todo o potencial que ela tem. Nós já vimos esses três aí, um pouquinho mais para trás, né? E quanto ao conteúdo, não é? O conteúdo nós colocamos aqui, aquelas perguntas básicas da vida, né? Quem sou? De onde vim? Onde estou? O que faço aqui? Para onde vou? Não é? É a pergunta que o mundo faz. E atualmente quem tem essas respostas, não é? A própria doutrina espírita. Então o conteúdo que nós vamos trabalhar, ou seja, o que nós vamos trabalhar, vocês estão de acordo, naturalmente, acredito, que é a própria doutrina espírita, né? Em seus três aspectos, né? A doutrina espírita ela tem três aspectos: o aspecto filosófico, científico e moral ou religioso. E é a doutrina espírita que responde essas questões, né? E que nos leva ao conhecimento de nós mesmos. E como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Até aí tudo bem? Até aqui sem segredo, né? O importante mesmo é a metodologia, como a gente faz isso, não é? Nós já vimos, estudamos várias teorias do Piaget, Vygotsky, Vallon, e a gente percebe que a metodologia tem que ser atividade dinâmica, que leve a criança a uma participação ativa, dentro, naturalmente, da capacidade de assimilação de cada um.
Então, nós temos o costume aqui de estudar o conteúdo, os evangelizadores se reúnem periodicamente, estudam o conteúdo, selecionam o essencial para trabalhar com a minha turma, o outro evangelizador seleciona o essencial para trabalhar com a turma dele, e a gente procura transformar esse conteúdo em atividades assimiláveis, ou seja, atividade que a minha criança, o jovem, consiga realmente assimilar. E a gente procura, então, não dar conceito pronto, não transmitir verbalmente os conceitos, né? Mas a gente busca o caminho da descoberta, de levar a nossa criança a buscar. Até aí tudo bem? E, naturalmente, dentro de um ambiente, né? Isso é importantíssimo, faz parte da metodologia, que nós chamamos aqui de ambiente evangelizador, é um ambiente de afeto, de amizade, de cooperação. Né? E a avaliação, a gente chama de avaliação não exatamente avaliar conteúdo com a nossa criança, se ela está ou não aprendendo. Nós, através da observação da nossa criança, nós vamos vendo como é que ela está sentindo, se ela está assimilando ou não. É uma avaliação tipo diagnóstico, não tem provinhas, né? Claro, não tem teste, não tem nada, mas tem a nossa observação. E nós nos reunimos atualmente uma vez por mês. Já chegamos a nos reunir semanalmente. Então a gente se reunia uma hora antes de começar a evangelização, depois passamos a 15 dias. Atualmente, devido a essa loucura que é a correria da vida, né, nós estamos nos reunindo. A evangelização ocorre ao sábado, sexta à noite, uma vez por mês, nós nos reunimos e chegamos às 7h30 na nossa casa espírita e fica até esgotar o assunto mesmo. Né? A gente reestuda, avalia como foi as atividades, o que é que a gente pode fazer para melhorar. E nós estamos percebendo que essa reunião em que todos os evangelizadores se reúnem é uma reunião muito importante. Muito, muito importante. Nós trabalhamos com o conteúdo, todos com o mesmo conteúdo, né? Trabalhamos com o mesmo conteúdo, todo mundo. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão lembrados do Piaget? De como a gente aprende? Vamos relembrar. Piaget, a teoria de Vygotsky é semelhante, do Vallon é quase igual também. Né? Nós estamos usando o conhecimento que nós temos, nós passamos um período de atividades onde a gente vai assimilando esse conteúdo. Na medida em que a gente vai assimilando, vai ocorrendo uma mudança interior e nós vamos, no termo que o Piaget usa, acomodando o nosso eu interior a esse novo ensinamento, até a gente construir uma nova estrutura. Então nós já vimos lá atrás, quando estudamos Piaget, o exemplo, por exemplo, de quem tira uma carteira de habilitação, né? A gente passa um tempo, né, testando o carro, pisa na embreagem, engata a primeira, acelera, leva um tempo, né, até a gente se acostumar. E hoje a gente entra no carro e vai, né? O pé vai sozinho, a mão vai sozinho, a gente não pensa mais. Mas nós precisamos de um tempo para assimilar esse conteúdo, até construir uma estrutura de motorista. Lembram disso? Nós vimos outro exemplo, porque Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão quando ele houver pecado contra mim? 7. E Jesus responde: não 7, 70 vezes 7. Né? E nós vimos que, na medida em que a gente vai perdoando, nós estamos num processo de assimilação. A primeira vez que a gente tenta perdoar, é aquele perdão meio forçado, né? E com o tempo chega uma hora em que a gente nem se ofende mais. Aí a gente pode afirmar que nós realmente temos uma estrutura dentro de nós capaz de perdoar. Então nós vimos que esse esquema do Piaget não é só para a parte cognitiva, que ele fez para a parte cognitiva, mas é para todo o processo de aprendizagem.
Então agora a minha pergunta a vocês. Será que quando eu dou aula para as minhas crianças, por exemplo, essa semana a minha aula é sobre Deus, a semana que vem a aula é sobre Jesus, na outra semana a minha aula é sobre caridade, será que a minha criança vai assimilar, por exemplo, o conteúdo, o conhecimento, Deus, numa aula, 1 hora na semana? Ou se o meu tema é amor ao próximo, será que com uma aula isoladinha a minha criança vai assimilar esse conteúdo? Ou seja, ela vai desenvolver uma estrutura, nem que for o começo, para ela começar a amar o seu próximo? É uma pergunta séria. Será que esse sistema nosso de dar aula, aulas isoladas, eu dou uma aula hoje, a semana que vem mudou tudo, eu dou uma aula com outro tema, na semana que vem eu mudo, dou uma aula sobre outro tema. Será que eu não precisaria de mais tempo para trabalhar cada assunto? Para que a minha criança, o meu jovem, tenha tempo de assimilar esse conteúdo? Assimilar o conteúdo a ponto de houver uma mudança interior e ele criar realmente. É necessário tempo, não é? Então, quando nós começamos aqui, a gente começou com um programa, né? Assim, era Deus, Jesus, caridade, a prece, né? E a gente foi tocando e foi vendo que aquilo faltava alguma coisa. Até que alguém do nosso grupo descobriu uma coisa fantástica que o nosso Kardec já havia descoberto. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, olha o que ele fez. Na primeira parte, ele colocou, e ter um planejamento, Márcio, com certeza, mas o Kardec, ele colocou na primeira parte tudo que se refere a Deus, criação. Nós trouxemos aqui os 3 reinos, no Livro dos Espíritos, está na segunda parte, porque nós trabalhamos com os 3 reinos como natureza. Então, natureza, Deus, elementos gerais, princípio vital, criação, tudo está ligado. Na segunda parte, Kardec reuniu todos os assuntos referentes ao mundo espiritual. Dos espíritos, encarnação, desencarnação, reencarnação, como é a vida no mundo espiritual, intervenção dos espíritos, não é? Missão e ocupação, o que os espíritos fazem. Então ele reuniu tudo isso na segunda parte. Na terceira parte, ele colocou as leis morais, não é? As leis, naturalmente, que regem a nossa vida espiritual, a nossa vida moral. E na quarta parte, ele colocou as consequências. Penas iguais aos terrenos, penas iguais aos futuros. E a primeira parte se liga à Gênese. Se a gente perceber, quando ele escreveu a Gênese, tem tudo a ver com criação, com Deus, com princípio vital, com a natureza. O Livro dos Médiuns, ele está principalmente ligado à segunda parte. O Evangelho segundo o Espiritismo está ligadíssimo com a terceira parte. E o céu e o inferno se liga também totalmente com a quarta parte. Então veja que Kardec deixou uma estrutura da doutrina espírita, as obras básicas, aonde os assuntos estão intimamente ligados, interligados. Mas perceberam a ideia que nós queremos chegar? Em vez de nós colocarmos temas isolados, se nós fizermos como Kardec e reunirmos temas afins, aonde uma aula puxa a outra, aonde eu posso levar 1, 2, 3, 4 aulas seguidas falando sobre o mesmo assunto, mas de tal forma que eu auxilie a minha criança a realmente assimilar esse assunto. Então nós fizemos um teste, veja bem, nós começamos, deixa eu ver se o próximo slide explica bem. Nós usamos isso como programa. Veja, esse aqui é apenas um exemplo para dizer como nós chegamos nessa atividade.
Nós planejamos, né, o planejamento aí que o Márcio definiu, nós fizemos o seguinte plano, não é? No primeiro ano a gente trabalha a primeira parte e a segunda parte. E no próximo ano a gente trabalha a terceira e a quarta parte. Fizemos um teste. Então, praticamente no primeiro semestre de um determinado ano lá para trás, nós trabalhamos a primeira parte do Livro dos Espíritos: Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital, os três reinos. Os três reinos nos levam à natureza, então nós começamos pela natureza. E nós fomos descobrindo, por exemplo, que há muitos livros que servem de subsídios. A Gênese, que é um deles, né? Nas obras póstumas, A Caminho da Luz, A Evolução em Dois Mundos, Pai Nosso, Alvorada Cristã, Contos e Apólogos, Estudos Espíritas, isso é só alguns. Tem muitos livros que nos servem de subsídios para que a gente estude, aprenda e depois transforme isso em conteúdos que a criança assimile. Então, como é que nós começamos? Nós pensamos o seguinte: nós começamos esse trabalho, apenas para ter uma ideia, fazendo um passeio no campo com as crianças, aonde ela iria entrar em contato com Deus, não é? Não teria o menor sentido a gente dizer que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é? Nós já falamos isso aqui, não é? Mas nós fizemos um passeio no campo, onde nós levamos a criança e ali nós vimos os três reinos juntos. E com a criança pequena, já falamos isso aqui também, as crianças pequenas foram para um cantinho onde tinha laranja pocã. Não sei se vocês conhecem, a laranja pocã é aquela que a gente descasca com as mãos. E os pequenininhos, então, podiam pegar no pé de laranjeira, apanhar laranja, descascar, chupar, não é? Então, as crianças estavam em contato direto com a obra de Deus. E aí começa a surgir curiosidade, né? Ela, ao entrar em contato direto com a natureza, fica curiosa também. Com os maiores, a minha turma, já falamos isso aqui também, nós sentamos debaixo de uma árvore e ficamos observando como é que ocorre a fotossíntese. A minha turma era de 12, 13, 14 anos, e eles já tinham aprendido isso na escola, e nós começamos a analisar esse aspecto científico, já com a turma dos maiores. E nós começamos então a ver que a árvore, né, nós jogamos água embaixo, ela está pegando a água, os sais minerais, leva para cima, seiva, né? Ela está pegando a luz do sol, o gás carbônico da atmosfera, e ela transforma, então, num processo químico, que nós chamamos de fotossíntese, a luz, a energia do sol, numa forma saborosa, não é? Que nós conseguimos assimilar, não é? Então, a fotossíntese é um trabalho fantástico que a planta faz em transformar a energia do sol, imagine uma maçã, uma laranja, uma outra fruta qualquer, de uma forma assim em que a nossa planta está transformando numa forma agradável. Quando nós voltamos, fizemos depois a gincana dos três reinos, fizemos um piquenique. Quando nós voltamos para a nossa casa espírita, nós passamos praticamente 6 meses trabalhando com esses temas: Deus, elementos gerais, criação, princípio vital, os três reinos. Mas tudo girando em volta da natureza, girando em volta dos três reinos, como se a natureza fosse o foco, né? E aí nós fomos trabalhando em cima disso. Com os maiores, nós trabalhamos dentro de criação, por exemplo, a criação universal, os planetas, o sistema solar. Enfim, nós trabalhamos 6 meses com assuntos que se ligam. Eu estou falando de Deus, estou falando da natureza, estou falando de Deus, estou falando da criação, estou falando de Deus. Estou falando do princípio vital, estou falando da criação, estou falando de Deus. Os assuntos estão interligados, não é? Então nós levamos 6 meses trabalhando isso e nós sentimos que a criança teve tempo de realmente assimilar. Vamos voltar no slide do Piaget. Opa! Veja bem, esse processo de assimilação e acomodação é lento.
Então nós ficamos ali 6 meses trabalhando, Deus, criação, princípio vital, os 3 reinos, natureza, e ela foi criando estruturas. Que estruturas? Está tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Então praticamente todo aquele conteúdo que nós vimos, vamos voltar lá. Todo esse conteúdo, cada um de um jeito, né, com os pequenininhos, a gente vai ver isso agora, mas funcionou. Funcionou. Então fica aqui uma ideia, qualquer que sejam os temas, não, mas eu quero trabalhar de forma diferente, junta temas semelhantes. E não trabalhe com temas isolados, onde uma aula não tem nada a ver com a outra, né? Olha, gente, funciona. Realmente funciona, onde uma aula tem tudo a ver com a anterior, com a anterior, com a anterior, né? Então vamos ver como é que a gente trabalha tudo isso com as crianças. Qual é o nosso objetivo, então? O nosso objetivo é o desenvolvimento das potências da alma, ok? No aspecto intelectual, no aspecto afetivo, no aspecto volitivo. Agora uma pergunta para vocês. Quando deve começar esse processo? Vocês concordam que o processo de reencarnação inicia do outro lado? Na barriguinha da mamãe, os espíritos já estão trabalhando esse espírito, cercando ele com vibrações. E quando ele nasce? Então, nós começamos aqui a trabalhar com a criança de 0 a 2 anos. Criamos uma turma de evangelização que nós chamamos de evangelização de bebês e mamães. Isso já existe em várias cidades. Nós vimos que essa mesma ideia surgiu em vários lugares, né? O pessoal de Goiás, pessoas de Minas, tem alguém de Minas aí? Em vários lugares que nós percebemos, já começou a evangelização de bebês e de mamães. E olha, é fantástico. É alguma coisa de fantástico. Vamos ver o que ocorre, como é que é essa criança de 0 a 2 anos, né? Então nós vimos que no aspecto afetivo, ela tem uma grande sensibilidade. Então Piaget diz que a criança de 0 a 2 anos, ela está desenvolvendo o aspecto sensorial. A criança de 0 a 2 anos está desenvolvendo o aspecto sensorial e motor. Ela vive o momento, né? O aqui e o agora. Ela não tem noção, não é, de espaço, tempo, causa. Mas o aspecto afetivo é muito forte. Então, o aspecto afetivo é muito importante. O amor dos pais, o amor das mães, não é, para o desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento afetivo. E que desperta dentro da criança vibrações mais elevadas. Lembra que esse bebê é um espírito reencarnado. Ele tem dentro dele um potencial muito grande. E desde os primeiros instantes de vida, esse potencial está ali. Na medida em que a mãe está criando esse ambiente de afeto, a criança vai sentindo. Então, quando nós reunimos, montamos essa sala, é uma sala bonita, né, bem coloridinha, totalmente forrado o chão, onde as mães chegam, pode sentar no chão, almofadões, né, pode encostar em almofadões na parede, a sala é sempre limpa, bem limpíssima. Os bebês podem andar. E o principal, o objetivo central é fortalecer o vínculo mamãe e bebê. Demonstrar para a mamãe a importância do aconchego, do afeto, não é? Da amamentação também, quando o bebê se sente acolhido, abraçado. O ato de amamentar, você não está dando somente o leite, mas o pai participa também, né? É mais difícil trazer o pai. Mais difícil. Nós conseguimos trazer o avô. Avô participa, né? Alguns. Mas é muito difícil trazer o pai. Por que a mamãe a gente faz questão, né? Ou o pai?
Mas a mãe é quem está em maior contato porque ela amamenta o bebê. O bebê tem grande necessidade da mãe. O bebê e a mãe formam, nos primeiros dias, um serzinho só, né? Quando ela abraça o bebê, ele está envolvido naquela vibração. Mas os pais também, né? E muito importante a gente divulgar o Evangelho no lar, a prece. Nós não estamos aqui ensinando teoria para o bebê, né? A gente sabe que ele não vai aprender teoria. Ele está numa fase, é importante isso, na fase que nós chamamos de sensorial motora. Então nós trabalhamos bastante com essa parte. Massagens, não é? E tudo que se refere à teoria é dado de forma muito simples, através de histórias, de atividades lúdicas, de historinhas com fantoches, né? O bebezinho de alguns meses, ele vai mais nessa parte, a massagem, não é? É muito interessante. Algumas pessoas aqui aprenderam. Como chama aquela massagem? Chantala, lembra? Não precisa ser. Pesquisem no YouTube, Chantala, lá mostra exatamente como faz. Mas não precisa ser aquilo, é apenas tocar no bebê, acariciar, fazer a massagem, não é? Vocês vão ter um momento, não sábado que vem, no outro, não é? Onde o grupo que trabalha na evangelização de bebês vão vir conversar com vocês. Aí, sábado que vem não vai ter webconferência, nós temos uma reunião grande aqui. No outro, na outra sexta-feira, não a próxima, na outra, esse pessoal da evangelização de bebês, e mamães, e papais, e vovôs, não é? Eles virão aqui bater um papo com vocês, mostrar como eles fazem, não é? E quem já trabalha com isso, ótimo, pode depois, no final, abrir para que as pessoas falem mais um pouquinho, né? E para quem não trabalha ainda, fica aqui a sugestão. E como antigamente, muito antigamente, a gente achava que a evangelização deveria começar aos 3 anos, né? Aliás, isso era praxe por toda parte, não é? E quando a gente começou a trabalhar com bebês, nós sentimos que nós devíamos também continuar a evangelização, não esperar os 3 anos, mas às vezes o bebê já cresceu um pouquinho, 1 ano e 6 meses, 8 meses, ele já passa por uma outra turma. E de acordo com a nossa realidade, nós dividimos então em 2 turmas. Uma de 2 e 3 anos, não é? 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. A idade não é um parâmetro muito fixo, né? Mas nós temos uma turma de 2, 3 anos e outra turma um pouquinho maior de 4 a 6 anos. As características dessas crianças, o Piaget nos diz que na parte intelectual ele está no pensamento pré-operatório, que significa que o pensamento da criança pequena está muito ligado ainda à percepção visual. Ela acredita no mundo como ela vê. Não adianta a gente querer dar coisas muito avançadas que ela não vai assimilar. Então, naquele processo de assimilação do Piaget, nós temos que ver qual a estrutura anterior da criança que ela consiga assimilar. Quem trata bastante desse assunto também é Vygotsky, que ele diz que nós temos um conhecimento e a gente pode avançar um pouco além, né? Não muito. Mas no aspecto emocional e afetivo, nessa idade também, segundo Vallon, prepondera sobre o aspecto intelectual. Ok? Então nós trabalhamos com atividade lúdica. Artes plásticas, histórias, dramatização, fantoche, músicas. Fazemos maquete, material de sucata com maquete. E atividades vivenciadas. Então, quando nós fomos naquele passeio no campo, nós fomos viver aquela realidade, né? Lá no sítio onde a gente foi, nós trouxemos muito material dos 3 reinos onde a gente trabalhou com as crianças, né? Quando nós entramos para estudar mundo espiritual, por exemplo, nós fizemos maquete do nosso mundo, né, da cidade terrena. Fizemos outra maquete com uma outra cidade, colocamos uma em cima da outra.
de tal forma que a maquete de baixo era de uma cidade do físico e a maquete de cima era de uma cidade espiritual. Pena que eu não tenho mais a foto para mostrar, né? Então, quem estava aqui, na cidade física, olhava para cima, via o céu azul e nuvem branca, que eram duas placas de isopor, não é? A placa de cima nós forramos com papel azul e desenhamos nuvenzinha branca, mas lá em cima tinha uma cidade. Então a criança brincava. Nós fizemos o fantoche, onde nós colocamos um saquinho pardo e um saquinho branco, um saquinho dentro do outro. De tal forma que à noite, enquanto o saquinho pardo, que representava o corpo físico, dormia, o saquinho mais clarinho saía do corpo e ia para a cidade espiritual. Amarramos um cordãozinho ligando os dois, que é o cordão fluídico, né? Então a criança saía da cidade física e ia para a cidade espiritual. Nós concretizamos aqui, para essa criança, o mundo espiritual. Concretizamos o perispírito, né? Dramatização, história, dentro da realidade da criança. Agora, ela estaria, o bebezinho, ela estaria na fase que o Piaget chama de anomia. Lembram quando nós estudamos? Anomia é aquela fase em que o bebê não tem regras, né? O bebê, a hora que ele está com fome, ele chora, ele quer mamar, né? Ele não segue regras. Mas, na medida em que a criança vai crescendo, a criança com 2 anos e meio, 3 anos, ela está brincando, ela vê que o mundo já não gira mais em volta dela, ela está entrando naquela fase que o Piaget chama de heteronomia. As regras vêm de fora, não é? Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar aí, desenvolver atividades de cooperação entre as crianças, criar um ambiente de afeto, ambiente de cooperação leva a desenvolver o amor ao próximo com o tempo. Já contamos essa história, vamos repetir. Nós trabalhamos com as crianças pequenas, né? Elas estavam fazendo um material para ilustrar a biblioteca infantil. Era criança de 4, 5, 6 anos. E nenhuma dessa turminha tinha tudo para terminar o trabalho. Quem já assistiu algum bate-papo nosso lá atrás vai se lembrar. Então, esse grupinho tinha tesoura, o outro não tinha, mas em compensação o outro tinha cola, o outro tinha lápis de cor, em outras cores, e as crianças perceberam que elas não tinham tudo para fazer a atividade, mas o outro tinha. Então elas foram aprendendo a emprestar. Porque o trabalho dela não tinha que ser mais bonito do que o outro, não é? Aí seria competição. Não, ela tinha que fazer o seu trabalho bonitinho para enfeitar a biblioteca. Então ela emprestava a tesoura, depois pedia emprestado a cola, não é? E as crianças vão aprendendo, não com uma atividade só, mas com várias atividades onde elas vão cooperando entre si, aprendendo a cooperar. Ela não precisa ser melhor do que o outro, ela precisa aperfeiçoar a si mesmo. Nós estamos desenvolvendo as nossas qualidades. Nós estamos trabalhando para desenvolver o potencial de cada um. Então não faz sentido para nós que uma seja melhor do que a outra, não é? Não é nesse sentido, não há competição, mas há cooperação. Quando ela aprende a cooperar, ela aprende gradualmente, não é, a criar amizade, que é a base para o amai-vos uns aos outros de Jesus, não é? Imagine, a gente aprende com Jesus o amai-vos uns aos outros, aí nós temos uma loja aqui, o companheiro tem uma loja lá embaixo, e é uma concorrência acirrada, né? Para sobreviver. A gente tem que ser melhor que o outro para poder sobreviver, não é? Como é que a gente vai amar o próximo se a gente nem coopera com ele? Nós estamos concorrendo com ele, né? Então, esse mecanismo do nosso mundo aqui, né?
é um mecanismo que não condiz muito com a proposta de Jesus. Mas a nossa proposta na evangelização, vocês estão de acordo? A nossa proposta é a proposta de Jesus. É levar a criança a desenvolver dentro dela o sentimento de amor a Deus e ao próximo. Concorda, Denise, Márcio, Bianca, Cássia? Mas vejam, todos os grupos estão trabalhando com a mesma teoria. Quando nós trabalhamos com a primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus, elementos gerais, a criação, princípio vital, com a natureza, todas as turmas estão trabalhando a mesma coisa, só que de maneira diferente. Cada um dentro da capacidade de assimilação. Qual a vantagem disso? A vantagem é que periodicamente nós fazemos atividades em conjunto, não é? Nós fazemos exposições em conjunto, nós fazemos reuniões com os pais para que eles saibam o que a criança está aprendendo e os evangelizadores se reunindo semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, trocam ideias. Todos nós estamos estudando, evangelizadores, estamos estudando o mesmo assunto. E trocamos ideias. Muitas vezes, quem trabalha com os pequenos tem uma ideia para trabalhar com os maiores. E o inverso, é muito comum acontecer isso. Quem trabalha com as crianças maiores tem ideias para trabalhar com os pequenos. Nós sentimos que quando a gente reúne a equipe toda dos evangelizadores, há uma outra equipe do mundo espiritual ali assessorando. E às vezes usam os evangelizadores como médium para transmitir uma ideia, né? Vamos ver a criança de 7 a 12 anos, então, né? O Piaget diz que a criança de 7 a 12 anos, não é? Estaria na fase que ele chama de pensamento operatório, ou seja, ela é capaz de fazer operações, até matemáticas, mais complexas. Só que ela precisa ainda de material concreto para que ela perceba, para que ela tenha maior facilidade de fazer essas operações mentais. Ela não é mais como o pequenininho, que o seu raciocínio é baseado na percepção, no que ela está vendo. A criança pode fazer operações mentais, mas ela precisa de material concreto. Então, um exemplo. A criança aprendendo a somar, não é? Com pedrinhas, não é? 6 pedrinhas mais 7 pedrinhas, quanto dá? Ela junta tudo e soma, não é? É mais fácil ela fazer isso. Eu coloquei aqui um exemplo, porque esse exemplo ele mostra fundo para nós. Sem olhar para os cubos. Imagina a gente falando, então fecha o olho aí, não olhe para o cubo, tá? Não olhem mesmo, só falando assim, olha, o cubo C é maior que o B e o B é maior que o A. Então, o A é maior ou menor que o B? E o B é maior ou menor que o C? O C é maior ou menor que o B? Ou será que o B é maior que o C? Só falando para a criança, ela tem que abstrair, ela tem que imaginar, ela tem que pensar, fica difícil. Agora olhe para os 3 cubos, A, B, C. Não precisa falar nada, né? Você, observando, você tira tudo ali. Pestalozzi fazia isso com as crianças. Ele trabalhava com crianças acima de 7 anos, né? Ele saía em várias escolas, inclusive na escola de Yverdon, onde o nosso Hippolyte Léon Denisard Rival estudou, o nosso Kardec estudou, não é? Pestalozzi pegava as crianças e saía a passear. Então imagine uma aula de geografia onde as crianças saíam a campo e elas observavam. Yverdon é uma cidade na Suíça, não é? Próxima dela tem vales, de longe você enxerga os Alpes suíços, e Yverdon beira um lago, não é? Então ali tem vários tipos tem planícies, montanhas, montes, vales, né? Rios, lagos. Então, ao sair com a criança, ele simplesmente passeava com as crianças. Isso aguçava a curiosidade. A criança se enchia de perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por que essas plantas dão certo aqui, não é? Por que o topo dos Alpes é branquinho, não é? Por que a parte de baixo não é?
como é que é esse lago? E ao voltar para a escola, inclusive, o Pestalozzi, no voltar para a escola, ele pegava argila e as crianças, então, em grandes mesas, tentavam, manipulando a argila, criar o que ela viu. Então, ela criava montanhas, montes, vales, com a argila. Veja que interessante. Agora, observa, quando eu olho para o cubo A, B, C, eu preciso falar pouca coisa. A criança observando a vida, uma árvore, por exemplo, imagina a diferença de uma criança dentre quatro paredes, vendo um cartaz de uma árvore, um cartaz de uma laranja, aprendendo sobre o pé de laranja, laranja, por mais que a professora fale, explique, explique, explique. Essa mesma criança, numa outra aula, sai, vai no campo, senta debaixo do pé de laranja, sente o cheiro, pega a folha, esfrega, sente o cheirinho, pega a laranja, descasca, chupa, olha a flor da laranja, o sol batendo no pé de laranja. Ela vivencia uma aula onde tudo está na sua frente. Essa era a ideia do Pestalozzi, de Rousseau também. Para que um cartaz se eu posso levar o objeto? Para que cartaz se eu tenho a natureza lá fora, não é? Então, ele pregava não, fazia, né? Aulas práticas, em contato direto com a natureza. E olha, funciona maravilhosamente bem. Sem fugir do assunto, aqui embaixo, a criança está na fase de heteronomia, veja só. Ela ainda não, nós já estudamos, hein? Anomia, heteronomia, autonomia. Mas ela está caminhando para a autonomia. Então, atividades na evangelização sempre, ambiente de cooperação, respeito mútuo, afeto, afetividade entre o evangelizador e a criança, e no ambiente de cooperação vai surgir um afeto entre as crianças. Eles aprendem a se gostar. A criança precisa de autoridade, hein? Precisa. Na fase da heteronomia, ela ainda depende muito do outro. Mas essa autoridade tem necessariamente que ser baseada no afeto. É uma autoridade afetiva. É a autoridade de quem sabe alguma coisa, mas quer ajudar o outro, quer bem o outro, gosta do outro. Posso não gostar de alguma coisa que você fez, mas eu gosto de você. E a criança sente, percebe. Já que ela precisa do concreto, nós trabalhamos muito com material concreto. A mesma maquete que serviu lá para a turminha dos pequenos, a gente já usou aqui para 7 a 10 anos, para mostrar o que é o mundo espiritual. Mas quando nós trabalhamos com o mundo espiritual, nós fomos além. Essa vivência, nós transformamos a nossa casa espírita na cidade nosso lar. Cantinhos, não é? Tinha lá o cantinho da música, né? Quem lembra, quem leu o livro Nosso Lar, e que já viu o livro Cidade no Além, onde tem figuras, desenhos de como é a cidade Nosso Lar. Então, nós fizemos cantinhos na cidade Nosso Lar, onde tinha o campo da música, onde tinha o bosque das águas, onde tinha vários recantos da cidade Nosso Lar. E as crianças imaginavam que eram espíritos passeando na cidade Nosso Lar. Isso é vivência, né? Não estou trabalhando com teoria, estou falando, ensinando ela como é a cidade Nosso Lar. Nós estamos indo para a cidade Nosso Lar e vivenciando isso numa dramatização, né? Também trabalha com música. Música, nós temos aqui, vocês vão conhecer o André, que trabalha com essa turma. É música toda a aula, né? Ele gosta de música e tal, então ele trabalha com... canta muito com as crianças. Essa primeira foto aqui que vocês estão vendo, essa pessoa que está aqui de azul, com um lenço na cabeça, e o do lado aqui, ela está dramatizando Maria, a mãe de Jesus. Então, quando nós começamos a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é Leis Morais, nós começamos
falando de Jesus. Voltamos lá para a época de Jesus. Bom, para entender, nós levamos todas as crianças para o salão, onde a gente tem, e Jesus apareceu lá nesse salão, né? Já que as leis morais tinham tudo a ver com Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo, as crianças foram lá e Jesus entrou. Um dos nossos rapazes, vestindo igual a Jesus, e papeou com as crianças, né? Com todos juntos. Nesse momento a gente juntou todas as crianças. A gente faz muitas atividades assim, juntando as turmas. Eles adoram. Parece que não, mas gostam. Não no dia a dia, mas algumas atividades todas juntas. E aqui agora na sala de aula, Maria e José estão mostrando para as crianças como é que era a vida deles lá em Nazaré. Como era a alimentação em Nazaré. Então ela fez algumas comidinhas, a criançada fica em silêncio. Aquilo é uma novidade fantástica. Eu estou diante de Maria de Nazaré, de José, e vai aparecer Jesus ali também, né? Jesus vai contar. Jesus mostrou a caminha dele, aonde ele dormia. As crianças ficam assim olhando aquilo. Comeram a comidinha que Maria fez e disse. A gente não sei como é que ela descobriu, né? Mas acho que ela disse que esse aqui é o tipo de comida que teria lá na região da Palestina na época. Enfim, muita vivência, dramatização, interação entre as crianças, atividades lúdicas também, sempre não dando aulas teóricas, não fica lá falando. Alguns momentos são momentos em que se senta em roda e onde o evangelizador também fala, também coloca, mas coloca assim, dramatizando. Imagine, Maria está colocando, né, está falando, Jesus veio, conversou com as crianças, mas é diferente de você estar sentado assistindo uma aula de alguém falando, e você aqui ouvindo. Você está interagindo com Maria, com José, com Jesus, não é? Você cria atividades onde você vai interagir. Quando canta, todos cantam. Atividades lúdicas, todos participam, né? Brincadeiras, todos participam. Então há muita vivência ali que dá vida para a turma. E eles gostam, e eles adoram. E essa aqui é a turma dos maiores, 12 anos em diante. Piaget diz que, a partir dos 12 anos, o adolescente, o jovem, não chama de criança, né? Adolescente, jovem, ele já trabalha com situações abstratas, né? O pensamento científico, ele já consegue abstrair. Então a gente pode aprofundar mais o aspecto científico da própria doutrina espírita. E pode aprofundar mesmo, essas crianças aprendem lá fora o meio científico. Por exemplo, a fotossíntese que nós trabalhamos, eles já sabiam, né? E também, André Luiz nos fala que, André Luiz cita os 14 anos, a glândula pineal, quando ela se abre, ela libera sensações e impressões na esfera emocional. E a criatura recapitula, o impulso sexual vem à tona. Vamos ler aqui, olha, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Então, não sei quem é que falou aí. O jovem, né? O adolescente é mais agitadinho porque ele já não é mais criança, mas ainda não é adulto, não é? E é uma fase difícil porque o impulso do passado, principalmente na área sexual, reaparece. E sobre fortes impulsos às vezes, né? Mas, veja que interessante, André Luiz nos afirma que a epífise, o pineal, glândula da vida espiritual do homem, comanda as forças subconscientes, olha que interessante, comanda sobre a determinação direta da vontade. Então nós não somos joguetes dos nossos impulsos do passado, o impulso do passado vai surgir. Mas quem comanda essas forças que vêm lá do subconsciente? A nossa vontade. Nós, o espírito, né? Ele tem controle. Por isso que ele está evoluindo. E daí a importância de tudo que ele aprendeu desde a fase de bebê. O afeto que ele recebeu da mãe,
desde pequenininho, se ele segue nessa sequência, bebê, 2, 3, 4, 5, quando ele chega nessa idade, o sentimento dele é muito mais, digamos assim, depurado do que simplesmente o campo das sensações. Concordam? O próprio impulso sexual, ele pode estar ligado às emoções, mas se for um impulso, ele pode simplesmente ser um impulso que vem das impressões, sensação, é sensação, não é? Concordam? No entanto, se você trabalha o sentimento, você valoriza o sentimento. Está dando para pegar, gente, a importância dos primeiros anos de vida, de eu trabalhar isso tudo dentro de mim? Impulsos, esses impulsos não é só na área sexual, pode surgir impulsos de violência, não é? Ciúmes, agressividade, tanta coisa pode vir. Eu posso ter uma personalidade muito forte lá atrás, né? Posso ter sido um indivíduo violento, arrogante. E na medida em que eu trabalho isso nos primeiros anos de vida, na adolescência, quando esses impulsos surgem, quem comanda as forças subconscientes? A vontade, eu, o espírito, cada um de nós. Bacana, né, Rodrigo? Muito interessante. Até para nós, né? Eu me vejo com tantos defeitos hoje que eu estou fazendo aqui um acordo com os espíritos. Recomendo vocês fazerem o mesmo acordo aí, hein, gente? A gente trabalha bastante na evangelização nessa vida aqui, né? E pede, olha, na próxima já me bota numa casa onde eu vou ter evangelização com um bebê, né? Ué, se eu puder pedir alguma coisa, eu vou pedir isso aí. Aí eu já começo a melhorar desde bebezinho, já começo, não é, desenvolvendo qualidades, né, gente? A gente ouve, né, o espírita ouve isso desde que, né, que há duas maneiras de se chegar à doutrina, pelo amor ou pela dor, não é? Ué, a evangelização nos leva pelo amor, pelo conhecimento, mas também pelo desenvolvimento desse potencial. Veja só, nós somos filhos de Deus. Jesus chega a afirmar: o que eu faço, vocês também o poderão fazer e ainda mais. Meu Deus, são 21 horas aqui no meu relógio. Gente, então com essa turma aqui, olha, nós trabalhamos com a pré-mocidade, que é a turminha de 11, 12, 13, 14 anos, e acima dos 14, 15 anos, e aí não tem um limite não. 16, 17, 18, 19, 20, né? E aí, na mocidade, desaparece a figura do evangelizador, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo é quase tudo assim. A figura do evangelizador na mocidade não existe mais, é um coordenador e é um jovem. Jovem não significa 19, 20 anos, pode ter mais, né? Nós já trabalhamos, é importante agora, vamos perder mais 2, 3 minutinhos aí. É muito importante que esse jovem que já está estudando teoria, já está estudando temas atuais da doutrina, à luz da doutrina espírita, comece a se engajar nas atividades da casa espírita. Hoje nós temos jovens de 15, 16, 17 anos fazem coisas incríveis aqui, né? E principalmente no trabalho assistencial. Eles ajudam na cesta básica, na arrecadação de alimentos, nas visitas às famílias menos. Mas uma coisa que é fantástico para todas essas idades, não vai dar tempo da gente entrar, é a arte. Nós montamos aqui oficinas de teatro, oficina de dança, oficina de artes plásticas, oficina de música e de literatura. Literatura tem uma biblioteca, aonde o jovem pode ir lá e contar história para os menos jovens, né? É muito bacana isso. Os maiores trabalhando com os menores em outros horários. Nós temos grupos de dança dos maiores
Ok? Mas voltando então, repetindo, nós temos grupo de teatro, de dança, que estão bem avançados, nós temos grupo de música, que não está indo muito avançado assim não. Artes plásticas está uma beleza, tem todo uma oficina de artes plásticas, literatura, uma biblioteca bacana. Vamos encerrando então.